Oi, gente. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as fases difíceis das nossas vidas. Sim, todos nós, em muitos momentos da nossa vida, passamos por grandes desafios. São aquelas fases difíceis que parece que são eternas, que não vão se dissolver nunca. Parece que quanto mais a gente mexe em uma determinada situação, mais ela se complica, mais enrolada, enroscada ela fica. E isso se reflete na vida da gente de diversas formas, seja na questão, né, dentro do contexto familiar, às vezes questões relacionadas com saúde, questão financeira, as questões no trabalho, as questões nos relacionamentos, entre amigos, relacionamentos no ambiente de trabalho, relacionamentos amorosos, enfim. Todos nós temos as nossas fases difíceis. Puxa vida, será que essas fases não passam nunca? Ou então tem quem talvez já não tenha passado por isso, quando as coisas estão andando muito bem, assim, que estão fluindo, que é uma maravilha, a pessoa já pensa assim, ai meu Deus, daqui a pouco vem alguma encrenca, porque as coisas estão tão boas, estão fluindo tão bem, daqui a pouco vem alguma encrenca, eu já estou esperando pela encrenca. E na verdade, a gente sabe que as nossas fases difíceis são grandes aprendizados. São os momentos que a gente tem justamente para aprender, através daqueles desafios, a encontrar a nossa força interior, a encontrar o nosso poder interno, porque todos nós temos. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está mergulhado na nossa fase difícil, a gente só se abastece da energia do difícil, né? A gente só se abastece da energia daquele desafio. A gente não consegue olhar para fora daquela situação que está nos envolvendo. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos, nós estamos nos sentindo frustrados, estamos incomodados com determinadas pessoas ou com alguma situação em que a gente se viu e de repente não sabe como sair daquilo, né? Escolhas erradas que a gente fez, sim, a gente faz escolhas erradas, mas é aquilo. Uma vez que a situação se apresenta na vida da gente, a gente só tem uma alternativa, é pensar, pensar e, de alguma maneira, tentar encontrar uma solução da melhor maneira possível. É lógico que nem sempre a gente consegue resolver os nossos desafios da noite para o dia, as coisas não se dissolvem de uma hora para outra, e por isso mesmo talvez seja tão importante que a gente invista em se conhecer, né? Talvez seja tão importante, justamente por isso, nós conhecermos tudo que nos move, todos os nossos lados, né? E, muito possivelmente, um terapeuta pode auxiliar a todos nós de uma maneira brilhante, que é ajudando a que a gente consiga perceber internamente quais são aquelas nossas arestas, quais são os nossos processos, o que a gente precisa decifrar, entender internamente para que a gente possa verdadeiramente se resolver de uma forma clara, objetiva e sem ficarmos patinando em cima daquela fase desafiadora, daquela fase que termina, evidentemente, nos deixando cansados, esgotados, de saco cheio, como se diz popularmente. Então, as nossas fases difíceis são nada mais, nada menos do que oportunidade que nós temos de estarmos revendo, de estarmos observando
os nossos processos, as histórias da nossa vida. E também uma grande oportunidade de nós nos reinventarmos, de começarmos de novo, de nos lançarmos e buscarmos novas oportunidades de fazermos as coisas acontecerem de outra forma, né? Normalmente a gente, quando a gente está muito mergulhado numa fase difícil, a gente fica batendo numa mesma tecla, como se diz, a gente fica tentando sempre resolver a situação sempre de uma mesma maneira. Talvez nós tenhamos que abrir, expandir, ampliar os nossos horizontes e olharmos em outras direções. Estamos sempre tão acostumados a olhar sempre numa mesma direção, e estamos sempre tão acostumados a resolvermos e a sentirmos as situações que chegam para a gente já naquela coisa meio, naquele reflexo, a gente pula diante de um menor estímulo que a gente receba, e assim a gente vai reagindo às situações que se apresentam na vida da gente. E, logicamente, muitas vezes a gente resolve as coisas de qualquer jeito, e esse qualquer jeito termina não sendo uma solução. A gente termina não resolvendo, a gente espalha a situação para todo lado, a gente empurra com a barriga e aí a gente percebe que a gente não está resolvendo nada. Ou seja, e apesar de tudo, essas fases difíceis nos mostram que nós somos muito, muito guerreiros, muito versáteis, né? Nós estamos sempre nos reinventando. Muitos de nós talvez sejamos bem teimosos, porque a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta e a gente não desiste. E é isso mesmo, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir daqueles que amamos. A gente tem sempre, apesar das fases ruins, das fases difíceis, a gente tem que sempre tentar mais uma vez. E a cada uma das tentativas, a gente precisa, é importante que a gente coloque as melhores energias, que a gente coloque pitadinhas de carinho, de amor, de dedicação, pitadinhas de alto astral, de incentivo, de alegria, porque é movimentando as boas energias dentro da gente que a gente vai extravasar e reverberar para todos os que estão à nossa volta. E, logicamente, assim a gente contagia positivamente aqueles que convivem com a gente. Talvez essa seja uma maneira de nós contribuirmos e colaborarmos para que nós possamos sair das nossas fases ruins e também auxiliarmos os outros a saírem das suas fases ruins. Na vida, quanto mais a gente se ajuda, quanto mais a gente se apoia, quanto mais estendemos a mão um para o outro e assim sucessivamente, mais a gente se vê mergulhados em boas energias. E as boas energias, elas abrem os nossos caminhos, elas auxiliam a que as nossas vidas possam fluir. E fases ruins, elas passam, dão espaço para bons momentos, boas fases chegarem até nós. E é lógico que as boas fases, em algum momento, também vão bater em retirada, porque nós precisamos passar por inúmeros aprendizados. E é justamente assim, de fase em fase, que a gente vai aprendendo. Um dia a gente ajuda, no outro nós somos auxiliados e ajudados. Então, eu desejo que todos vocês possam passar pelas suas fases de desafio, de cabeça erguida, pensando positivamente, abrindo os horizontes e olhando em volta e percebendo que sempre que a gente se abre, que a gente reza lá para o paizão e pede uma luz, essa luz chega. Então, que a gente se conecte mais com Deus, que a gente peça mais inspiração e que a gente peça sempre o suporte necessário para darmos conta das nossas fases ruins, dos nossos grandes desafios, para que a gente possa seguir em frente com o coração aquecido, envolvido em muita energia de amorosidade e paz. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite.
hoje e sempre. Que assim seja.